A paz de Cristo, amados. Vamos gravar hoje a última lição desse maravilhoso trimestre, a lição de número 13. Estamos terminando esse seriado de lição abençoado e já peço que vocês fiquem conosco até o final, porque essa lição promete muito subsídio, muitos ensinos maravilhosos, ok? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, se inscreva, comente, compartilhe, porque só assim você estará fortificando o nosso canal para que ele possa ser recomendado pela plataforma do YouTube. Então te pedimos essa gentileza, você não paga nada, ok? Simplesmente clicar, você já está assinando o nosso canal e você certamente será abençoado por essa cooperação. Nos ajude, ok? Então vamos ao que nos interessa, a nossa lição de número 13, tá? A última lição desse trimestre abençoado, onde nós estudamos a igreja em Jerusalém, ok? Cujo professor é o pastor José Gonçalves, um homem cheio da graça de Deus, acima de tudo. O texto ou o título da nossa lição, ela será ministrada na sua igreja dia 28 de setembro de 2025, ok? O tema dessa lição, a Assembleia de Jerusalém, ok? Então nós sabemos aqui nessa lição vai nos mostrar que houve uma assembleia na igreja em Jerusalém por causa de um assunto muito polêmico, mas através da ajuda do Espírito Santo, esse problema foi resolvido entre os irmãos, o concílio feito ali em Jerusalém. Estaremos discorrendo sobre esse assunto importante que aconteceu ali na igreja em Jerusalém, ok? Textual. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15 e 28. Olha só que maravilha. Aqui o Espírito Santo não é apenas algo subjetivo, mas aqui eles tratam o Espírito Santo, como ele é devido, como uma pessoa. Olha que coisa maravilhosa, ok? Verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir os princípios e regras para funcionar plenamente. Então não é só um organismo, mas ela é uma organização, tá? E ela precisa, é óbvio, ok? De princípios e regras para funcionar, sendo uma organização, tá? E lógico que esse princípio nós sabemos que está baseado na palavra de Deus. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, versículo 22 ao 32. Não vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo. Nós sabemos que nesta lição encerraremos o nosso trimestre estudando os momentos mais importantes da história da igreja primitiva em Jerusalém. Qual é? A Assembleia de Jerusalém. Diante de um grave conflito doutrinário sobre a salvação dos gentios, os líderes da igreja buscaram com sabedoria e submissão ao Espírito Santo uma solução que preservasse a doutrina da graça e a unidade do corpo de Cristo. Então surgiu um conflito, na igreja em Jerusalém, surgiu um conflito, eles levaram em um concílio na igreja de Jerusalém e eles então buscaram em oração o Espírito Santo, foram submissos a ele para que os orientasse como solucionar esse problema tão importante, sem ter ali prejuízo na doutrina da graça e na unidade do corpo de Cristo, sem haver prejuízo nessas duas partes. Importante como eles
era submisso ao Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui os nossos objetivos, que são 3. O primeiro objetivo dessa lição é mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Esse foi o problema central. Segundo, relatar os argumentos apresentados pelo apóstolo, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E terceiro, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. São 3 objetivos, bem claro, que nós vamos discorrer nessa maravilhosa lição. Peço que fique conosco até o final desse vídeo, não saia daí, porque além de trazermos um estudo maravilhoso, no final teremos uma oração poderosa em nome do Senhor Jesus, para que Ele possa estar abençoando você e a sua família. Fique conosco, meus queridos. Essa lição, como é de costume, é de praxe, são 3 tópicos principais. Quais são eles? Primeiro, a questão doutrinária, tá? Então nós vemos aqui essa questão doutrinária. No primeiro subponto, o relatório missionário. No segundo subponto, o legalismo judaizante, tá? E temos no segundo tópico da nossa lição o debate doutrinário. No primeiro subponto, a questão crucial, e no segundo subponto, a experiência pentecostal na fé dos gentios. E terceiro subponto, fundamentação profética da fé gentílica. E, por último, o terceiro tópico, a decisão da Assembleia de Jerusalém. No primeiro subponto, o Espírito Santo da Assembleia em Jerusalém. No segundo, a orientação do Espírito Santo na Assembleia. E no terceiro, o parecer final da Assembleia em Jerusalém. Vamos então ao nosso conteúdo, ao nosso esboço, dessa maravilhosa lição, trazendo subsídio para você, ok? Nesse momento. Introdução. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudo sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. Olha aí, nós vemos que o primeiro problema, quando a igreja ela sai das suas fronteiras e começa a ganhar almas, os gentios, através dos seus missionários. Então agora vem um problema, porque eles estavam aceitando a Cristo, pela graça, mas os judaizantes, convertidos ao cristianismo, agora queriam impor a circuncisão, os costumes da lei de Moisés. E aí então entra a ação dos apóstolos. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável devido à dimensão da questão e a sua importância para o futuro da igreja. Os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo, e é isso que veremos agora. Então o problema não era simples, havia ali um grupo de cristãos judaizantes, conversos na fé, que queriam impor agora a lei de Moisés, mas os apóstolos não achou isso conveniente, porque tiraria, certamente a salvação pela graça, e aí ficaria isso inaceitável. Então eles buscam com oração, eles convocam um concílio, buscam oração, e é submisso à orientação do Espírito Santo, e o assunto é resolvido. É o que vamos ver nessa lição maravilhosa, é o que veremos agora, ok? Primeiro ponto, a questão doutrinária, o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve o início na igreja de Antioquia.
Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como esses aceitaram uma fé. Atos 14:27, tá? Então o relatório deixa explícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio dos milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Aí estava, um problema após Paulo, e Barnabé apresentar esse relatório missionário, que o gentio estava se convertendo, certo? E não houve necessidade de trazer os rudimentos da lei de Moisés, mas eles viam Deus operar e os gentios aceitarem a Cristo de bom grado, sendo batizados com o Espírito Santo, milagres acontecendo. Isso mostra a eles a aprovação de Deus sobre esta obra, de salvação com os gentios, sem a necessidade de trazer esses rudimentos, a lei de Moisés, como por exemplo a circuncisão que os judaizantes queriam impor sobre os gentios para que eles fossem salvos. Então eles trazem esse relatório e o problema aflora. Então eles têm que ir para um conselho de Jerusalém para resolver esse importante negócio, ok? No segundo subponto, o legalismo judaizante. Agora entra, o legalismo judaizante, tá? Lucas mostra que um grupo de judeus ou judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, Atos 15:1, e esse grupo composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que havia vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grande proporção, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, a primeira igreja missionária, formada ali por gentios conversos ao cristianismo, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros da igreja, Atos 15:2. Então, Barnabé e Paulo não titubeou, na sua decisão. Eles tomaram decisão própria, não ficaram ali questionando, certo? Batendo boca com aqueles judaizantes, mas eles disseram, na orientação do Espírito Santo, vão levar esse problema para a nossa igreja mãe lá em Jerusalém. Vamos fazer um concílio e certamente vamos ser orientados para resolver esse importante negócio, porque o gentio estava convertendo pela graça, porque a salvação é um dom de Deus, não é mérito dos homens, estava convertendo. E Paulo e Barnabé, eles notaram que Deus estava aprovando, sem necessidade da circuncisão em que os judaizantes queriam impor. E quando eles vêm para questionar, então Paulo e Barnabé resolvem levar esse problema para a igreja mãe, com muita acertando, corretamente essa decisão acertada em levar para a igreja mãe para resolver esse importante negócio. E eles estavam submissos, tanto os missionários como os apóstolos, submissos à orientação do Espírito Santo. E a palavra diz que
tanto o Espírito Santo, a decisão do Espírito Santo, o parecer do Espírito Santo, era também de acordo com o parecer dos apóstolos. Então houve a solução desse problema, que nós vamos ver, né, aos tópicos sequentes dessa lição. Então nós temos aqui no resumo desse primeiro tópico a exigência da circuncisão aos gentios. Gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo Jesus. Olha aí, problema, se não tiver a orientação do Espírito Santo, bagunça toda a igreja e a divisão, né, e segmentação entre os irmãos, ok? No segundo subponto, o debate doutrinário. Então vem agora entrar no cerne do assunto, tá? No segundo tópico da nossa lição. No primeiro subponto, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada, onde, contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés, Atos 15 e 5. No entendimento desse grupo, sem observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e perceber que ela não pode ser tratada de forma subjetiva, ok? A questão deveria ser tratada com objetividade, que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Atos 1 e 46. Pedro então evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus, dos gentios, ok? E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, Atos 15 e 8. Nós vemos aqui que Pedro, né, orientado pelo Espírito Santo, traz a recordação sua mente da conversão na casa de Cornélio. Eram todos gentios, né? Nós vemos que aquele episódio foi maravilhoso, foi miraculoso. Cornélio, um homem temente a Deus, orando, lhe aparece um anjo e pede para ele enviar soldado a Jope, né, aonde morava um certo Simão Curtidor, que Pedro estava ali, e mandasse que ele viesse lhe falar sobre a salvação em Cristo Jesus. E Pedro foi, levou alguns irmãos como testemunho, e porque era gentil, e Pedro, né, não podia ir desprevenido. E chegando ali, quando Pedro, né, abre a escritura para Cornélio a respeito da salvação, todos os gentios ali em Cornélio, com sua casa, é batizado com o Espírito Santo, mostrando a aprovação de Deus, a aceitação de Deus dos gentios, ingresso à salvação juntamente com o povo de Deus, os judeus, ok? Então Pedro traz em memória essa experiência, né, mostrando que ali não precisou, o gentio não tinha esse costume da circuncisão, e que a salvação é pela graça, é um dom de Deus. Então Pedro traz essa experiência, e o Espírito Santo, né, submisso ao Espírito Santo, e foi dado o parecer que o Espírito Santo concordava, né, em que não deveria pôr outro encargo sobre os gentios. E nós vamos ver, né, qual os encargos que foi posto sem a necessidade da circuncisão. Vamos discorrer a lição mais à frente, ok? Então vamos aqui ao segundo subponto desse segundo tópico, a experiência pentecostal na fé dos gentios. Olha aqui, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10, havia sido uma experiência objetiva, física, observável por todos os presentes ali. Atos 10, versículo 44 e 46, Atos 2 e 4. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus, que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião do seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que
que o recebimento do Espírito Santo era um fato observável e que todos, portanto, tinham a consciência de que havia recebido, né? Gálatas 3 e 5. Então nós vemos aqui que Pedro esperava dar resultado à sua experiência que ele teve com o gentio ali na casa de Cornélio. E certamente, né, isso ajudou muito em muito, e eles entenderam, e os judaizantes, né, nada mais pôde fazer a não ser aceitar os gentios, né, da forma mais provável e aceita pelos apóstolos e o Espírito Santo de Deus, ok? Sem a necessidade da circuncisão. No terceiro subponto, a fundamentação profética da fé gentílica. Olha aí, enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecoste como sinal de validade da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa de aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. Então Pedro vai à sua experiência e Tiago, irmão de Jesus, vai recorrer aos escritos dos profetas. E com isso concordam a palavra dos profetas, Atos 15:15, a aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto da sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. E nós vimos isso em Joel, 700 a 800 anos antes do advento do nascimento de Cristo. Joel dizendo que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, né? Sem exceção, tanto de israelitas como de gentios. Então nós vemos o ingresso, né, sendo aprovado, né, tanto pela experiência de Pedro na casa de Cornélio, como as profecias dos profetas no Antigo Testamento. Resumo desse segundo tópico: os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Então não era só as profecias, mas era a experiência, né, concreta da aceitação dos gentios por Deus no ingresso na salvação juntamente com os judeus em Cristo Jesus, ok? Então não era algo subjetivo, mas era objetivo, concreto, aconteceu, foi visível, foi presenciado, foi testemunhado que o Espírito Santo veio e batizou todos na casa de Cornélio, provando que Deus estava aceitando o ingresso dos gentios, né, a salvação juntamente em Cristo Jesus aos judeus, com os judeus, aqueles que convertiam ao Evangelho, tanto judeus como gentios, não há diferença, todos são a igreja de Deus. Como eu já disse, essa pérola, existe 3 povos na face da terra: judeus, gentios e igreja. Judeus converte ao cristianismo, gentio converte ao cristianismo e torna-se um único povo, a igreja em Cristo Jesus na terra. Olha que maravilha! Avançando para o terceiro e último tópico, a decisão da Assembleia de Deus de Jerusalém. Terceiro tópico. No primeiro subponto, o Espírito Santo na Assembleia de Deus, ou na Assembleia em Jerusalém, tá? É digno, melhor dizendo, de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Atos 15:28, ok? O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem, né? Olha só a palavra de Deus. Veja bem, que coisa importante. A atuação do Espírito Santo era tão evidente
tão palpável, tão visível, que era uma pessoa com eles ali tomando decisões e eles submissos ao Espírito Santo, como eles eram a Jesus. Olha que coisa incrível, era como Jesus estivesse no meio deles, tomando as decisões e orientando, ok? Porque Jesus, ele enviou o seu substituto, né? O ajudador da igreja, que é o Espírito Santo, e era tratado da forma que Jesus foi tratado, com toda a submissão, né? Submetendo a orientação do Espírito Santo, como uma pessoa no meio deles. Olha que maravilha, irmão. Se hoje, né, nós tivermos submisso assim a igreja de Cristo aqui na terra, dessa forma veremos a participação ativa do Espírito Santo em nosso meio, ok? Precisamos buscar mais como a igreja primitiva, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né, que é o nosso ajudador. Segundo subponto, a orientação do Espírito Santo na Assembleia em Jerusalém. O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, Atos 15, 32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio dos seus dons. Atos 13, versículo 1 ao 4. Isso explica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje, né? Olha que importante, né? Eles não declaram, não detalham como o Espírito Santo, né, agia detalhadamente, mas nos dá o parecer que o Espírito Santo estava presente em tudo e o sucesso da igreja não parava porque eles eram submissos à pessoa do Espírito Santo, sendo que hoje nós precisamos estar nessa dimensão também, nessa comunhão com o Espírito Santo, para que as decisões da eclésia hoje sejam tomadas assertivamente, para que não haja divisão e o Espírito Santo reine no nosso meio e a unidade se torna, né, o ponto principal e fundamental da igreja de Cristo na terra. Terceiro e último subponto, o parecer final da Assembleia em Jerusalém. Depois de intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Três coisas, né? Veja bem, primeiro, os gentios deveriam se abster, né? Não fazer, tomar como doutrina das coisas sacrificadas aos ídolos, que tinham muito naquele tempo, tem hoje, certo? Do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Nós ensinamos muito e temos que continuar ensinando que o que é carne sufocada? É você matar um frango estroncado, o sangue fica preso. É você matar um boi, né, com martelada, com um tiro, o sangue fica preso. Então, o modo de você fazer, né, essa ação é degolando o animal, para que o sangue saia, tá? Porque o sangue é vida. Então, o sangue sufocado na carne. Agora Jesus disse, quando vocês for no mercado, não pergunta como foi, né, tratá-lo, aquele animal, como foi morto, para vocês não incorrerem em pecado. Compra e amém. Agora, quando vocês for realizar o ato, vocês têm que cumprir isso. Não sufocar o sangue na carne, e nem comer a carne, se você saber, com sangue sufocado. E também nem as festas pagãs, comer aquilo que foi dedicado aos ídolos. E fugir da prostituição. São essas três coisas que foram impostas aos gentios e nada mais. E a graça reinava no meio deles. Nada de circuncisão e nada de rudimento da lei de Moisés, mas tudo é pela graça. Somente essas três coisas foram impostas e o gentio estava livre da circuncisão, né? Então, muito importante, fica óbvio que a igreja procurou observar a questão, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim,
ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Então ficou, né, algo muito importante, esse acerto, né, dos judaizantes querendo impor a circuncisão, e houve essa conciliação para não haver conflito entre os judeus e os gentios que estavam convertendo à fé. Então eles impôs essas três coisas, né? Não comer coisa dedicada aos ídolos, carne, né? E nem carne sufocada, o sangue, né? E também nem que eles não cedessem, né, à fornicação, à prostituição, tá? E isso veio, né, um consenso a respeito desse assunto, porque aí eles não rejeitaram os judeus que estavam convertendo ao evangelho, e nem os gentios ficaram de fora. Então houve uma conciliação, e o conflito foi resolvido quando eles declararam essas três coisas. O judaizante também entendeu, aceitou, e foram um convívio harmônico entre eles, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo caiu sobre todos, e a igreja a cada dia aumentava, e Deus acrescentava aqueles que haviam de salvar na igreja em Jerusalém e todos os confins da terra, como nós vemos hoje. Aqui nós encerramos mais uma parte, né, desse grande, dessa EBD, desse grande trimestre, né, de 3 lições abençoado. Estamos encerrando nessa lição, na 13ª lição desse trimestre abençoado. Sinopse, né, resumo desse terceiro tópico. Guiados pelo Espírito Santo, a igreja decidiu perseverar. Guiados pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Olha, uma situação delicada, e o Espírito Santo, através da ajuda do Espírito Santo, eles conseguiram resolver esse importante problema, esse importante negócio. Vamos à nossa conclusão. Não saia daí, já estamos encerrando. Conclusão: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega, e aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvido. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. É por isso que nós não devemos resolver os problemas por conta própria. Os obreiros têm que ter sabedoria nesses importantes negócios. Primeiro, oração, jejum, consagração. Depois o concílio, a reunião, e na orientação do Espírito Santo resolver um importante negócio para que não haja conflito e divisão entre a igreja, o corpo de Cristo, tá? Então vemos que esse problema parecia insolúvel, mas quando eles abriram o coração e foram submissos ao Espírito Santo, resolveu o problema, e houve um consenso entre os judeus de fala helenista, grega, e os gentios. Ok? Que maravilha, né? É isso que o Espírito Santo faz no nosso meio. Basta nós ser submissos, né, e respeitá-lo como lhe é, né, cabível. Ok? Que Deus abençoe vocês. Vamos à nossa oração. Curve a sua cabeça e ora junto comigo. Senhor Deus, te agradeço por ser mais uma vez o canal de transmissão, de ensino dessa maravilhosa lição da EBD, que é a escola mais grandiosa, a escola mais abençoada que existe na terra, que ensina enquanto evangeliza, porque é a palavra de Deus. Te peço também, ó Pai, que abençoe os nossos ouvintes, os nossos internautas que têm nos assistido e acompanhado, né? Nos abençoado com a sua assinatura, com os seus compartilhamentos, com os seus comentários. Pai, abençoa a casa dessa família, desses irmãos, Senhor Deus, entra com providência, cura as enfermidades, né? Se há alguém desviado nessa família, que ele possa retornar pelo poder de Deus. Resolva os problemas financeiros, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus
e a comunhão e a consolação do Paráclito Divino seja sobre cada um de vocês, o que diremos. Amém. Bye, bye e até o próximo trimestre. Galera, o próximo mês garanto, né? Pela fé, que será mais abençoado, ainda mais promissor do que este, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? Bye, bye.